Boa noite, graças a Deus, igreja. Nessa noite está eu aqui, o pastor Cláudio, mais alguns irmãos que estão chegando, outros que vão falar sobre alguns temas. A gente já falou, mas a gente vai reafirmar e falar um pouco mais sobre ele, para que fique gravado, e outros vamos direcionar a ponto específico. Mas antes de mais nada, eu quero orar juntamente com você. Você que está na sua casa, ou está aqui na igreja, que pode, neste momento, culminar para a oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento e nos dê clareza, segundo os textos apresentados nesta noite. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, eu quero orar a Ti, Senhor, agradecendo pelo ar, pela vida, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, a qual é derramada sobre cada um de nós, Senhor, mediante as lutas, as batalhas, as guerras, as tribulações. O Senhor já tem nos defendido e nos dado força, Senhor, mediante essas guerras e essas batalhas. Grato sou, Senhor, por ter conhecido os Teus caminhos, pelo Espírito Santo ter me convencido de pecado e juízo, a qual habita, Senhor, e habitava sobre mim, Senhor. E hoje, graças a Deus, eu posso lutar contra esta carne pecaminosa, contra este mal que nos assola. Antes mesmo de dizer, eu aceito Jesus Cristo, eu digo, eu, Senhor Jeremias, Pai, eu, Senhor, mereço a Tua ira, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus erros, Senhor, e te peço perdão por tudo isso. Mas que o Senhor venha cada vez mais me fortificar, me fortalecer, me ensinar, Senhor, e que eu venha crescer na minha caminhada, Senhor, com humildade, com paciência e com excelência na fé, a qual o Senhor coloca a sua coração. Neste momento, pastor Cláudio, está na câmera com os irmãos. Isso aí, gente, graça e paz. Bom, primeiramente quero dar boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse estudo sobre a volta, a segunda vinda de Jesus, né? Hoje, quem vai trazer a maioria do estudo é o Jeremias, porque nós vamos falar sobre a questão do pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é aqueles que creem que Jesus voltará antes da grande tribulação. É a visão mais aceita no mundo evangélico, né? Essa é uma visão que não é tão antiga, começou acho que uns 200 anos para cá, e vem ganhando força, né? Vem ganhando força, porque é uma visão que tem fundamento bíblico. A gente pode falar que não tem fundamento bíblico, e que é mais aceita pelo fato da gente não passar pela grande tribulação. Deus livrar a igreja, né, da grande tribulação. Então, o que vai ser falado hoje não tem debate, não é um debate teológico, nós não vamos fazer debate ainda. Chegará um momento que a gente vai conversar a respeito de algumas coisas, né, sobre a visão de cada um, os pontos negativos, os pontos positivos, mas nós estamos abertos para perguntas, né, algumas perguntas na área escatológica. Então, prepara a sua pergunta, você que está nos vendo aí, prepara a sua pergunta. A Cláudia vai ficar ali de olho no celular, ali, de olho nas redes sociais, para nos direcionar a sua pergunta. E aqui os irmãos que estão aqui, né, também podem estar perguntando aí sobre a visão escatológica, a respeito da pré-tribulacionismo, né? Então, eu vou já dar para Jeremias trazer uma pequena introdução do que vai ser falado, e depois a gente entra no contexto do estudo. Bem? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer primeiramente o ponto do pré-tribulacionismo, que ele não nos coloca um contra o outro, ou em lados opostos. Por um exemplo, aquele que acredita no pós-tribulacionista, na pós-tribulação,
ele não deixa de ser meu irmão. O pós-tribulacionista, ele não deixa de ser meu irmão. A gente não se encontra em lados opostos, nem eu, nem o Cláudio, mesmo eu sendo pré e ele pós, não nos coloca em lados opostos, de maneira alguma. Eu vejo que muitos, até mesmo dos meus irmãos batistas, que acreditam na pós-tribulação, eles não se tornam meus inimigos por isso, porque não é algo que se torna uma heresia, mas sim uma tese a qual a Bíblia nos dá parâmetros para poder falar sobre isso. Então, de maneira alguma, eles se tornam meus inimigos, ou eu inimigos deles. Continuamos sendo irmãos em Cristo, diferente de algumas outras teses que sim são heresias fundamentadas fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. E essas heresias, elas nos separam como irmãos, segundo a palavra do Senhor, segundo as instruções do apóstolo Paulo, sobre essas pessoas que se levantam com heresias dentro da igreja, e que a gente esteja apto a rebatê-las. Segundo ponto que eu quero deixar, antes mesmo de falar sobre o que é o pré-tribulacionismo, aqui eu quero dizer aos irmãos que os irmãos não tenham dúvidas. Mesmo eu crendo no pré e no pós, não importa, Jesus está voltando. Isso a gente precisa ter como certeza na nossa vida, no nosso coração. Jesus está voltando. Jeremias, mas mediante qualquer coisa, eu não consigo acreditar de forma alguma, porque eu tenho visto isso, porque eu tenho visto aquilo nas igrejas, tantas coisas acontecendo. Olha, Jesus disse sobre tudo isso que está acontecendo, tanto dentro da igreja, quanto no mundo afora. Jesus falou através das suas escrituras sobre isso. Então não se perca por causa disso. Pelo contrário, se apegue nas escrituras e entenda. Jesus está voltando. Terceiro ponto que eu quero falar com os meus irmãos amados nesta noite, que eu não estou aqui para atacar o pós-tribulacionista, o irmão que acredita na pós-tribulação, ou até mesmo aquele que acredita ser arrebatado no meio da tribulação. Eu não estou aqui para atacar nem debater sobre isso. Haverá momentos que a gente vai falar, a gente vai trocar as ideias, vai matar alguns pontos, a qual falta, a qual acrescenta. Então eu não estou aqui para atacar nenhum deles. Eu estou apenas para expor a ideia de um pré-tribulacionismo. Amém? Dito isso, vamos ao primeiro texto, a qual eu quero apresentar aos irmãos. Não sei se o pastor Cláudio tem mais alguma coisa a falar. Então vamos ao primeiro texto, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quem tiver Bíblia aí, pode dar a Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou começar fundamentando a minha ideia por aqui. Amém? Diz assim, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Amém? Dito isso, eu já começo a dizer algumas coisas mediante esse texto. Claro que eu vou apresentar mais alguns outros, mas eu quero que os irmãos sejam atentos no que eu vou falar, para que eles não se percam no raciocínio a qual eu estou apresentando. A gente sabe que está para vir uma grande tribulação. E isso não nos coloca os pré-tribulacionistas como aqueles que querem fugir dessa grande tribulação, ou porque fica mais fiável acreditar, a gente não vai passar por essa tribulação porque é mais fácil, né? Falar que a vida do cristão é mais fácil porque não vai passar pela grande tribulação. Não, de maneira alguma.
A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, mas sim contra os principados e potestades do mal deste século. Então, cada pessoa que passou até o momento de hoje, se não aconteceu a grande tribulação até o momento de agora, aqueles que morreram em Cristo, eles já passaram por alguma tribulação na sua vida. Eles passaram por lutas, por adventos, eles tiveram sim lutas em suas vidas. Então isso não nos mostra e não nos coloca em posição de crentes que estão fugindo da grande tribulação. Como eu já escutei muitos outros dizer que essa vida que a gente está levando é as aulas, né? E a grande tribulação é a prova dessa escola, né? Que a grande tribulação é a prova, o crente que vai ser salvo ou não vai ser salvo, não. A grande tribulação não é a prova, tanto que eu posso dizer para os irmãos com toda certeza que as pessoas se preparam para a grande tribulação, e isso é um grande erro da igreja, porque você não tem que se preparar para a grande tribulação. Eu digo com toda a veemência, você tem que se preparar para se encontrar com Jesus Cristo, mediante qualquer situação, porque você se prepara para a grande tribulação, você se prepara para uma tribulação que virá, será terrena, literária, não simbólica, mas muitas das vezes você não se prepara para se encontrar com o seu noivo. Eu conheço pessoas desse tipo, que são pessoas que falam muito bem sobre o Apocalipse, que conhecem a escatologia de forma abrangente, se aprofunda, fala, mas quando você vai ver a vida dele como um adorador a Cristo, quando você vai ver a vida da pessoa como alguém que busca Jesus Cristo, como alguém que fala de Jesus Cristo na rua, nas praças, com o amigo, no serviço, em casa, essa pessoa não consegue, porque ele fala o quê? Adoração, preparo para se encontrar com Jesus, que esse é o mais importante. O importante não é se preparar para a grande tribulação, mas se preparar para se encontrar com Jesus. Por um exemplo, se Jesus viesse hoje e perguntasse a você, como estão suas vestes? Assim como a gente já escutou alguns textos e algumas palavras, né? Que se Jesus voltasse hoje, como você se encontraria, como você se apresentaria diante dele? Você acha que você estaria mais em falta com a sua obra como cristão? Ou você estaria mais próximo? Não que isso levaria à sua salvação, mas como está a sua vida como cristão hoje para se encontrar com o seu noivo? A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus está com a samaritana, lá em João capítulo 4, ela vai dizer assim, olha, Jesus, os judeus dizem que a gente tem que adorar no templo em Jerusalém, mas aqui está um monte onde nós samaritanos adoramos. E Jesus diz assim, se eu não me engano, Jesus fala assim, olha, os judeus estão certos, a adoração tem que ser em Jerusalém, porque de lá vem a salvação. Mas chegará o tempo que Deus procurará os que adorem, não em Jerusalém, não nesse monte, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então se prepare para encontrar com o seu noivo. Dentro deste contexto a qual eu montei, estou falando com os irmãos sobre uma pré-tribulação, a qual eu acredito. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, e o versículo 10. Já vamos nos encontrar diante de um texto, a qual João está falando sobre as igrejas do Apocalipse. Assim como acredito que todos aqui, e eu também, acreditamos que essas 7 cartas, as igrejas do Apocalipse, não são 7 cartas separadas para nós hoje, mas sim são 7 cartas que se completam como uma só. Então tudo que cabe dentro dessas 7 cartas é para a igreja. Então eu trago este texto, que é um dos textos chaves, que eu já afirmo a minha teoria como pré-tribulacionista. Aqueles que têm Bíblia, leiam comigo, Apocalipse 3, versículo 10. Que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei,
da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu vou ler novamente para que os irmãos entendam e fique gravado. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, é bem claro em dizer que Jesus não está dizendo que vai livrar da tentação, de dentro da tentação. Ele não está falando, olha, você vai passar pela tentação e eu vou te livrar da tentação. Ele está dizendo que ele vai livrar da hora da tentação. Ele está dizendo que a hora que começar é a hora que ele vai livrar da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Sabemos que nunca houve uma tentação que culminou o mundo todo, ou todos os habitantes da terra. Essa tentação há de vir segundo a visão que João está tendo, que é uma visão que alerta-nos sobre o Apocalipse. E mediante isso eu começo a ver o que a palavra do Senhor está dizendo, que Ele vai nos livrar na hora da tentação, não de dentro da tentação, como eu poderia dizer aos irmãos, não como se eu estivesse dentro da tentação e fosse livrado de dentro dessa tentação, dessa tribulação, mas eu estarei sendo livrado na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todos os habitantes da terra. Também eu gostaria de dizer a alguns irmãos que quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, não tem como o pré-tribulacionista ele não falar sobre as duas cartas de Tessalonicenses, né? Se a gente trabalhar o capítulo 4 da primeira carta, você vai ver Paulo falando sobre a volta de Cristo e o preparo que a igreja tem que ter sobre ela, uma palavra de conforto. Ele fala, olha, vai vir, Jesus vai voltar, momentos difíceis que a igreja está passando. Hoje a igreja passa por momentos difíceis. Eu não estou dizendo que a igreja está dentro de uma grande tribulação, como o livro de Apocalipse diz, que virá que essa grande tribulação que virá será uma tribulação que tomará todo mundo. Mas hoje a igreja sim passa por tribulação. Os cristãos ainda morrem no dia de hoje. Pode não ser no Brasil, mas os cristãos morrem em outros países. No Brasil a gente tem uma tribulação mais espiritual, voltada para o campo espiritual, que também é muito profunda. Eu não posso deixar de dizer sobre isso. Porque se você olhar, hoje a igreja briga mais entre si espiritualmente do que contra o mundo, dentro do Brasil. Se você for pegar o Brasil hoje, há mais divergências de placas de igreja do que a igreja lutando contra o mundo. Hoje a igreja luta para o resgate do mundo. Houve aqui 4 dias de evangelismo no carnaval, né? A gente não se preocupou se a gente ia ter que afrontar os bares, as adegas, tabacaria. A gente não se preocupou com isso. A gente se preocupou em ganhar alma. Mas quando você pega os cristãos hoje conversando, parece mais um atrito de briga, de guerra, do que uma unificação. Se fosse uma unificação, se acontecesse uma unificação hoje no Brasil, talvez 70% dos problemas da população hoje seriam resolvidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque até mesmo quando o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, no capítulo 5, se eu não me engano, de 2 Tessalonicenses, eu vou procurar frisar já isso daí, para os irmãos entenderem. Quando o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, é sobre isso, que a gente, mediante qualquer coisa, a gente ainda é irmãos. Eu não preciso brigar com ele porque ele é pós e eu sou pré. Porque às vezes a briga é com coisas simples. Eu não estou falando sobre heresias, eu estou falando sobre coisas simples. E talvez isso daqui que a gente vai falar e a gente está falando é para abrir os nossos olhos. Porque quantas teses erradas estão aí, por isso que tem que haver esse debate, para que haja clareza entre os irmãos. Porque quantas teses começou com pouca coisa, e hoje, olha como está muitas igrejas, através de uma heresia que se iniciou dentro da igreja. Porque eu costumo dizer que a heresia é como uma fenda.
que parece que embaixo dessa fenda tem um ouro. Porque um vê uma heresia brilhando, ele começa a cavar para ver qual é o brilho dessa heresia. E quando você vai ver, o buraco está maior, e não consegue chegar ao fim. Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, mediante esse texto, eu não consigo ficar inimigo do meu irmão, mediante essa tese, essa teoria, mas eu também consigo me pontuar e colocar de fé sobre aquilo que eu estou apresentando e aquilo que ele vai apresentar. E dito isso, como eu estou falando sobre esse texto, e o apóstolo Paulo nos conforta em 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 5, ele nos exorta. Eu quero dizer aos irmãos que tudo isso é para a nossa edificação. Já tem alguma pergunta aí no celular, na rede social? Não. Então eu vou continuar, tá? Então, sobre essas coisas, eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. 16. 1 Coríntios 16, versículo 22. Eu estou falando sobre o pré-tribulacionismo, mas numa visão que a gente tem que se encontrar com o noivo. A gente não pode deixar de ter isso no nosso coração, deixar de adorar, buscar a Deus, porque até mesmo quando Paulo exorta lá em 2 Tessalonicenses, ele tira até o pé do freio, né? Porque alguns irmãos que acreditavam em 2 Tessalonicenses capítulo 5, a 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Porque quando Paulo exorta, até mesmo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim: aquele que não trabalha, era bom que também não comesse. Porque alguns irmãos já estavam acreditando tanto na vida de Cristo, que estavam deixando de trabalhar. Jesus vai voltar mesmo. Eu vou ficar aqui no sossego, na tranquilidade. Aí o apóstolo Paulo exorta: então não pare sua vida porque Jesus vai voltar. Pelo contrário, siga em frente, seja um adorador com excelência, pregue o Evangelho, ide pregar o Evangelho a toda criatura, e não deixe que isso tome o seu coração. Jesus vai voltar, vai continuar trabalhando para o reino, amém? 1 Coríntios 16, versículo 22, que diz assim. Peraí, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Você deve estar em 2 Coríntios 16. Estou na primeira. Comer a página da Bíblia da irmã. Deixou o cachorro comer a página da Bíblia. 16, 22. Deixa eu baixar ali que ela completa isso pra gente. Alguém não ama. Achou? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema ou amaldiçoado, em algumas versões. Maranata. Por que eu estou dizendo isso? Porque claramente, quando a gente levanta uma tese dentro da igreja, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o que eu estou falando aqui sobre pré-tribulacionismo, eu me preparei para falar sobre isso. E por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque qualquer palavra que eu falar que é errado, ou fora da Bíblia, eu acrescentar ou diminuir, eu posso estar levantando uma heresia. E eu tenho certeza que muitos que olham para textos bíblicos e levantam uma heresia mesmo tendo a certeza que aquilo é errado. Por exemplo, a gente conhece algumas religiões que adoram imagem, mesmo a Bíblia falando que não é para adorar imagem. Nós conhecemos outras religiões que pregam que a igreja tem sim que guardar o sábado, porque é mandamento, mesmo a Bíblia nos orientando, segundo o Novo Testamento, que a guarda do sábado não é para nós. Então a gente olha isso daí e a gente vê o que cria. Mas as pessoas que são direcionadas a dizer isso, conhecendo o texto bíblico, essas pessoas não amam Jesus. Essas pessoas são anátemas do Evangelho. Essas pessoas não podem gritar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque essas pessoas estão trazendo confusão no meio da igreja.
estão trazendo confusão ao entendimento. E o que eu estou falando sobre esse campo do pré-tribulacionismo é para que você entenda. É para que você entenda algo muito profundo. Que quando a gente acredita que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, que a gente não passará pela tribulação, a gente tem uma base estudada com fundamento para falar sobre isso. Para não se tornar uma heresia. Por exemplo, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Eu escutei até, vou fazer um comentário aqui de rodapé para a gente quebrar também um pouquinho esse gelo, né? Quebrar esse gelo, né? Eu estava escutando uma nova tese sobre os preós, né? Eu não tinha escutado essa, né? Os preós, eu conhecia o pré, o pós e o mid, né? Que será arrebatado. Porque o pré acredita antes, o pós depois, e tem o mid que é no meio. Agora o preós, que é o crente, para quebrar o gelo, né? Que é o crente que fala, eu sou pré, mas me preparo para a pós. Eu não entendi essa, é o preós, né? Eu sou pré-tribulacionista, mas estou me preparando para a pós-tribulação. E tem uns preós que falam, eu sou pós-tribulacionista, mas se eu for arrebatado antes, eu não vou reclamar de nada. Eu não vou reclamar de nada. É os preós, né? Deus abençoe a vida de cada um. Ó, Mateus 24, 37 em diante, que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Antes de mais nada, só pegar esses 4 trechos e já vou fazer uma aplicação aos irmãos. Por um exemplo, se eu estivesse falando hoje, eu falaria que, mediante a tribulação, que o dilúvio seria essa tribulação até quando a família de Noé entrou na arca. Só que a família de Noé, ela não estava no dilúvio, ela estava sobre o dilúvio, ela estava acima do dilúvio, ela não estava dentro da tribulação. Por um exemplo, os irmãos que estão me acompanhando, entendam, a família de Noé não estava dentro do dilúvio, ela não passou pelo dilúvio, ela estava sobre o dilúvio, acima do dilúvio. Então, o que eu quero dizer? A igreja não passará pela tribulação mediante os textos que eu já apresentei e este texto a qual eu estou apresentando. A igreja estará acima da tribulação, estará acima do dilúvio, como será na vinda do Filho do Homem. Continuando, o 40. Então, estando deixado 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiar, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a vigília da noite que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que ninguém aqui não pensais. Amém? Aqui está falando sobre o advento, né? Sobre a vinda de Cristo. E ele nos deixa um alerta. Ele fala: mesmo vocês não sabendo o dia e nem a hora que Cristo virá, ele não fala para se preparar para o dilúvio. Ele não está falando isso. Mesmo antecedendo o texto a qual eu falei sobre o dilúvio, que seria a tribulação, quando ele vem no próximo texto, o que ele diz? Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o seu Senhor virá. Eu achei que você deixou ele confuso. Calma aí. Olha o que ele está dizendo. Vamos lá, a irmã aqui vai acompanhar o raciocínio.
Eu falei, quando eu comecei o assunto, eu falei para entender o que eu estou dizendo. Porque às vezes eu estou formando algo na minha cabeça, mas os irmãos não estão na minha cabeça. Então eu vou passar para os irmãos com calma para que a irmã entenda. O que eu disse no início? A gente não tem que se preparar para tribulação. Mesmo pós, no pré ou mid, não é para a tribulação que a gente tem que se preparar, mas sim para o encontro com Jesus Cristo. Porque mesmo o pré, o mid ou pós, ele tem uma certeza. Ele pode não ter certeza se vai ou não passar pela tribulação, ou se vai ser arrebatado no meio, ou se não vai passar. Mas ele tem uma certeza, que ele vai encontrar com Cristo. Aí Jesus conta essa parábola de Noé. E o que eu falei? Essa história, a qual aconteceu com Noé, parábola. E aí, quando ele conta a história de Noé, eu falei, se eu estivesse trazendo, porque aqui ele está falando sobre o sermão e a exortação, a vigilância do texto. Se ele estivesse falando sobre o fim deste texto, ele fala assim, assim como foi nos dias de Noé, que casavam, davam um casamento, mas não perceberam até que a família de Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Ou seja, quando a família de Noé estava na arca, que veio o dilúvio. O dilúvio não veio e a família de Noé entrou na arca. Eles não entraram na arca quando o dilúvio estava acontecendo. Primeiro eles entraram na arca e depois veio o dilúvio. O que eu estou dizendo? Primeiro a igreja é salva. A primeira igreja é tomada, é arrebatada, e depois vem o dilúvio. Ficou claro aí, Benção? Ficou claro até aí? O que eu estou falando? Primeiro a igreja é arrebatada, e depois vem o dilúvio. Pode falar, irmã de Mateus. Não, eu sempre fiquei nesse versículo aqui que você vai ler também. Porque nessa parte que Jesus falou que um vai subir, outro vai ficar. Eu ia continuar aí. Estou com o irmão nessa parte. Sim. Deixa eu continuar então. Eu pensei que já ia falar dele. O que ficou confuso para você foi a parte do Noé ou foi depois do Noé? Porque Continua. aí ele está explicando aqui, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha o 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, o 38. Aí vem o 39. E não perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, primeiro a família de Noé estava guardada e depois veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou parar aqui, eu sei que os irmãos podem ter perguntas, mas eu também faço pergunta para mim mesmo, para mim também responder. Porque pouco tempo atrás eu estava num debate sobre esse texto, e um rapaz falou assim para mim, e eu quero deixar bem claro, eu até conversei, acho que o pastor falava sobre isso, e deu uma bagunçada ali no texto. Porque diz assim, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E esse rapaz falou que quem foi arrebatado, quem foi levado, foram os ímpios, e não os cristãos. E aí bateu uma confusão. E na hora que eu estava conversando com ele, ele até falou, pode ver, sempre é separado o joio do trigo. Nunca é o trigo do joio, sempre é o mal tirado e o bem. E ele quis até mesmo dizer que nessa passagem, é os ímpios que são levados para juízo. Que o juízo é o dilúvio que leva eles a serem julgados. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos. Ela é clara nesse texto, principalmente quando você para e lê. Ainda mesmo se eu estivesse lendo o texto original, a qual não contém nem ponto, nem vírgula, seria claro em dizer que todos que são levados são os que estão dentro da arca. Quem é levado é a família de Noé. Porque aqueles que morreram conforme o dilúvio, eles não foram levados para lugar nenhum. Eles morreram no dilúvio. A água veio, tomou eles e os matou ali. Eles não foram levados para lugar nenhum. Agora sim, a família de Noé foi levada na arca. Ela foi levada e guardada na arca. Mas não durante o dilúvio e nem depois do dilúvio. Mas antes do dilúvio, que foi quando ela entrou na arca. Agora eu vou... Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, Cláudio.
O que ele está aqui tentando dizer assim, ele está fazendo uma comparação da grande tribulação com o dilúvio de Noé. Então o que ele está falando? Que a família de Noé foi tirada, né, separada da tribulação, do juízo de Deus que viria através do dilúvio, da mesma forma que Deus iria tirar a igreja antes da grande tribulação. No caso, para não passar, você está falando de ponto de vista daqueles que não vai passar por Isso, da Aí pré-tribulação. você acha que antes da tribulação eles vão ser arrebatados. Isso. Agora só continuando que eu acho que esse texto, na verdade, na minha Bíblia, ele está direto. Mas tem Bíblias que ele separa. Esse texto, ele tem uma separação aqui. Ele vai de 36 ao 44. Mas aqui tem a continuação. Olha o 40 que diz assim, ó. Que eu acho que não ficou um pouco mais confuso, ó. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Bom, vamos esclarecer aqui. Primeiro que a Bíblia não está dizendo assim, ó. Tá eu e a Fernanda que é crente, a minha esposa está aqui, para quem está nos acompanhando na internet. Tá nós dois que é cristão. Um vai subir, outro vai ficar. Gente, não é literário, porque se fosse literário, claro que eu ia subir. E a Fernanda que ia ficar. Eu não posso acreditar que ela é. Ô, Glória! Quebra-gelo, vocês gostam do quebra-gelo, né? Oh, meu Deus. Não, claro que não é literário, é Sem casa, quem simbólico. subiria? E na casa da minha tia, que é ele mais ela, o Cláudio mais 6. Gente, a briga é difícil, ela é número ímpar. Como vai dividir? Vai ter que ficar 4 no caso lá. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não é literário, é simbólico essa parte. Haverá dois no campo, subirá um e o outro ficará. O que a Bíblia está dizendo? Ao mundo e à igreja. Ele está dizendo, vigie, porque o que vai determinar no encontro com Jesus Cristo? É a vigilância. É a vigilância. Até mesmo se eu fosse entrar no padrão de quem é predestinado ou quem não é predestinado, se eu fosse falar sobre predestinação, algo que os dois têm em comum é que os dois têm que estar vigilantes a todo momento. Não, meu irmão, mas aqui. Só um momento, só para concluir o pensamento. Por que está classificando a vigilância? Porque ele fala no final, ó, no 42, vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. O que vai determinar o mundo da igreja é isso. Porque o mundo, ele não tem fé, o mundo é incrédulo, então o mundo automaticamente, ele não vigia, não tem vigilância no mundo, pela sua incredulidade. Mas para os cristãos, a vigilância é fundamental. Porque a partir do momento que o cristão deixa de ser vigilante, ele deixa de ser um cristão. Por que ele deixa de ser um cristão? Porque ele está desapercebido. Porque se eu fosse colocar no contexto que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, eu não sei quando é o casamento. Mateus capítulo 25 vai contar a parábola das 10 virgens que vão ao encontro do noivo. Se você soubesse, se você fosse uma noiva hoje, e você soubesse que o casamento seria hoje, você ia se vestir de noiva, você ia se preparar para o casamento. Agora, como você não sabe que dia é o casamento com o seu noivo, que dia acontecerá as bodas do cordeiro, você tem que se preparar diariamente. E quando eu me preparo diariamente, eu estou vigilante, eu estou à espera diariamente do meu noivo. Amém? Pode fazer sua pergunta para mim. Não, eu estava dizendo o seguinte: nessa parte que fala de duas, um será levado, outro fica. Sim. Aquele que aceitou Jesus como Salvador, lógico, é o que tem uma esperança de subir. Aquele que nunca quis saber de Deus, eu acredito que seja essa parte que está falando, né? Se você nunca creu em Deus, como é que você vai subir? Sim. É mais dentro para ele. Isso daí. Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso. Mas eu sei que está ali dentro de Hebreus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem esse entendimento. E como a gente vai ficar ao lado de quem não se agrada com a gente?
Porque a igreja passará a viver com Deus, com Cristo. Mesmo a igreja vindo na Nova Jerusalém, habitando aqui na nova terra, no novo céu, nova terra, habitando aqui na nova terra, Deus estará conosco a todo momento. Mas como Deus vai querer a gente do lado dele, sendo que a essa pessoa não agrada a ele, porque ela não tem fé, nela não é gerido fé. Porque eu já vi isso, eu quero até explicar, porque a minha cabeça ela fica fazendo pergunta para mim mesmo. É uma loucura. Porque a Bíblia vai dizer que a fé que é um dom, que a fé é um dom dado por Deus. Efésios capítulo 2, eu estou tentando lembrar o versículo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Calma aí. A fé não vem de mim, é um dom de Deus. Aí eu posso falar assim, então o incrédulo, ele tem que ser salvo, porque ele não recebeu o dom da fé, então Deus não pode mudar ele. Mas calma aí. A fé é um dom de Deus. E Deus deu esse dom a todos. E como todo dom, ele tem que ser aperfeiçoado. Eu quero deixar claro isso. O dom quem dá é Deus. Mas quem aperfeiçoa é o nosso esforço adjacente com o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu falar assim, Deus me deu o dom de pregar a palavra, mas ler Bíblia não é comigo. Pô, aí não. Aí a gente vai ter um problema. Porque ou Deus errou te dando o dom, ou você está errado em não aperfeiçoar seu dom. Aí eu já sou obrigado a te dizer, Deus não erra. Então nós já sabemos quem é o errado nisso. O errado é você. Por não querer ler Bíblia, por não orar, por não buscar Deus. O aperfeiçoamento do dom está com o Espírito, segundo o nosso esforço. O reino dos céus é tomado à força. A gente sabe disso, a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Mas tem algo que é bem profundo aos nossos corações. E a gente tem que entender isso. O que a gente tem que entender? Que Jesus Cristo, ele não está preocupado com tanto de força que você tem, com tanto que você sabe falar, ou com tanto que você sabe pregar. Jesus Cristo está preocupado com tanto que você se esforça em pregar, em louvar, em levar a palavra aos quatro cantos da terra, em fazer o vídeo do Senhor. Conta mais o esforço do que a sua própria força. Porque talvez você está usando a sua força naquilo que você é bom. Aí não tem esforço. Por um exemplo, o Cláudio é bom em dirigir. Vocês não viram o Cláudio dirigindo o carro dele, só ele dirige. E eu tenho certeza que ele é bom em dirigir, porque o carro dele só ele dirige. Gente, é difícil. Mas ele fala para mim que ele faz força dirigindo o carro dele, ou dirigindo outros carros. Isso não quer dizer nada, não é um esforço. Porque ele é bom em dirigir. Agora eu sou esforçado naquilo que eu não sei fazer. Por quê? Porque eu vou me esforçar mesmo não sabendo fazer, para aprender a fazer. E nesse processo, o que eu preciso? Contar com Deus. Contar com o Espírito Santo. Olha, Deus, eu não sei fazer, mas eu vou me esforçar, eu vou tentar fazer. Me ajuda. Agora, quando eu faço aquilo que eu sou bom, muitas das vezes eu não conto com Deus. Eu não conto com o Espírito Santo. Maldito é o homem que confia no outro e na força do seu próprio braço. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, o que eu estou esclarecendo? Que a gente tem que se preparar todos os dias para encontrar um noivo, um Cristo, mediante qualquer coisa. Porque qualquer uma dessas vertentes vai nos mostrar o quê? Que tem uma singularidade. Todos nós, o pré, o mid e o pós, vamos se encontrar com Cristo. Amém? Bom, para dar uma dinâmica no nosso estudo, eu vou fazer algumas perguntas básicas, só para trazer um esclarecimento que talvez não trouxe ainda, né? Por exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, você já trouxe isso aqui, né, no estudo. E qual vai ser o próximo passo para a igreja? A igreja foi arrebatada, né? Eu queria que você trazesse um pouquinho do pensamento pré-tribulacionista sobre isso. E
E os que ficaram, né? Tem essa questão, tem os que ficaram, vai ter pessoas que vão ser salvas, alguns falam que só Israel que vai ficar. Qual é o pensamento que você traz para essa questão? Depois eu tenho outras perguntas aí. Claro Nesse que ponto de vista, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, para eles, quantas vindas tem de Jesus? isso eu não vou entrar agora, eu vou falar. A vinda de Cristo são duas. Duas vindas de Cristo. A primeira já aconteceu. A segunda vai acontecer. Porque nós pré-tribulacionistas, a gente não acredita que Jesus Cristo vem, busca a igreja e depois volta para buscar outra banda da igreja. Para destruir a terra. Não. Bem como eles A gente acredita que a igreja. A gente acredita que o quê? Que a igreja sobe, a igreja é arrebatada. Não que Cristo volta, mas a igreja sobe, é arrebatada, aí entra o que o irmão Cláudio perguntou. Neste momento a igreja estará com Cristo nos céus. Eu vou ser bem delicado, porque eu disse que eu não quero, como eu posso dizer, eu não quero atacar o pós, né? Não é um momento para se debater com o pós, mas eu quero ser bem claro no que eu quero dizer. Para não se tornar, eu quero explicar o pré, a visão do pré. Chegará um momento que chegará essas discussões, terá divergência, porque eu vejo muitos debates, muitas explicações, e eu também não quero circular, eu quero explicar para os irmãos. Porque sempre isso eu acho claro. Sempre quando tem um debate entre o pré e o pós no vídeo, eles não respondem com clareza. Eles respondem trazendo uma outra pergunta. E queria eu que tivesse mais conhecimento, mais aprofundado, para não responder com outra pergunta. Mas eu também não vou responder com outra pergunta. Eu vou trazer uma linha bem básica, conforme a pergunta básica. Nós acreditamos o quê? Que a igreja é arrebatada, como eu expliquei nos textos aqui, que Jesus nos livrará da ira vindoura, nos livrará da tribulação. A igreja é arrebatada, não Cristo volta. Depois que a igreja é arrebatada, a igreja estará com Cristo nos céus e voltará, aí é onde a igreja voltará no reinado com Cristo na terra, que aí é o julgamento final. Aí sim, a igreja volta para esse julgamento. Aí o Cláudio perguntou, e aos que ficarem? Eu vou entrar em duas linhas aqui, que é duas linhas de entendimento, não só minha, como de muitos, né? Alguns acreditam que os que ficarem terão uma chance de ser salvos na grande tribulação. Só que muitos contam que dentro dessa grande tribulação, os que terão chance de ser salvos serão os judeus. Somente os judeus. Eu já vou explicar isso. Não na minha ideia, eu acredito que todos terão a chance de ser salvos na tribulação. Dentro da tribulação, não como se fosse como eu posso dizer? Eu acredito que eles terão a chance de ser salvos, porque Cristo ainda vai voltar, Cristo não voltou, ainda está tendo um período para eles serem salvos, assim como a igreja já foi arrebatada. Não estou dizendo assim uma segunda chance, porque eu acredito só numa chance, você tem chance nessa vida. Se a igreja subiu, a igreja por si própria ela já está salva. Só que o tempo continua, porque a terra, o mundo, ainda não foi destruído. Então você ainda está percorrendo a mesma chance que a igreja teve. A única coisa é que a igreja foi arrebatada. E agora você está tendo a chance de se arrepender, como muitos acreditam que nesse período da grande tribulação, os que ficarem, que não a igreja, como eu pré-tribulacionista estou defendendo, que os que ficarem, que são os que são do mundo, e os que são judeus, no caso, né? Os eleitos. A gente acredita que dentro dessa tribulação, esse povo ainda pode se arrepender. Pela pregação das duas testemunhas, que ainda é dito lá em Apocalipse, dentro da grande tribulação, que as duas testemunhas converterão a muitos, eles voltarão para esta palavra, eles voltarão para o que eles falaram, através dos sinais, eles verão os sinais, e isto abrirá o coração deles através da ministração. Mas não será a igreja que estará dentro da tribulação. Aí ele perguntou, os que ficarem, senão isso. E por que os judeus? Porque eu vou deixar também isso, eu vou abrir um pouco mais o leque, né? Também para dar um pouco mais de tempo e a gente conversar um pouquinho mais. Porque nós, pré-tribulacionistas,
acreditamos que a igreja será arrebatada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai mais permanecer na terra. Ele continuará atuando, ele vai atuar, mas não permanecerá na terra. Mais ou menos como o Antigo Testamento. Ele continuará atuando, como o livro de Apocalipse mostra, mas ele não estará mais permanente como ele está hoje na igreja. Como ele está entre nós, ele está aqui conosco, e ele vai atuar, mas ele vai atuar não permanentemente, em pontos específicos do Apocalipse. Porque a palavra do Senhor, vamos continuar, antes de eu entrar mais em alguns textos. Então, aí, essa é a questão. O que o pastor Cláudio perguntou, nós que é pré-tribulacionista, como a gente acredita que será a vinda de Cristo? A vinda de Cristo, como eu disse, será uma só. A igreja é arrebatada, encontra com Cristo nos ares, porque a igreja é arrebatada e depois tem a verdadeira vinda de Cristo, que é o que eu falei. Aí sim tem a vinda de Cristo. O que nós acreditamos, até mesmo para quem é pré-tribulacionista, saiba que você acredita em ser arrebatado, não que Cristo volta a uma e que Cristo volta a duas, como eu já vi muitos afirmarem isso, que Cristo volta 2 vezes. Tem alguns pré-tribulacionistas que creem que ele fala assim, não é que Jesus vai vir 2 vezes, vai vir 2 fases. Sim. Um é invisível, né? Que vai arrebatar a igreja, porque tem texto que fala Sim. assim, o noivo vai vir. Quando Jesus voltar e ele buscar a sua noiva. Então tem alguns textos que falam da volta de Jesus. Então alguns defendem que é uma vida só em duas etapas. Né? Sim. Uma invisível, que ninguém vai ver, a pessoa vai sumir, desaparecer. E a outra onde a Bíblia fala que todo mundo verá, né? Toda essa questão aí. Mais alguma pergunta, gente? Só para confirmar aqui, 1 Tessalonicenses 4:17, que é onde eles apoiam, e é esse mesmo texto que eu uso para falar que nós seremos arrebatados, mas eles usam para falar numa vinda de Cristo invisível. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, não estou querendo atacar nem ofender ninguém que está nos ouvindo, está nos assistindo, mas é o seguinte, Cristo não volta invisivelmente, porque aí fica estranho eu falar assim, Jesus Cristo voltou, só os cristãos viram Jesus voltando. Até mesmo os pentecostais param para analisar isso, porque é triste eu falar assim, Jesus Cristo voltou e só a igreja viu. Então como quem está aqui vai saber que Cristo realmente voltou? Aí é onde muitos loucos podem acreditar que o fogo foi abduzido, vai falar que teve alienígena, por quê? Porque se Cristo vem visivelmente, então por isso que eu falo uma coisa, a igreja será arrebatada, não haverá uma vinda de Cristo invisível e uma vinda visível. Eu acredito que a igreja será arrebatada aos céus, encontra-se com Cristo, com o noivo, e depois sim, Jesus Cristo vem, julga, faz o julgamento final, e dentro desse julgamento final é a vinda de Cristo realmente. Aí 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, junto com eles, nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? É esse daí que eu estou falando, que eles costumam usar até mesmo esse texto para falar de 2 vindas, e eu não acredito nisso. Eu acredito que é só uma vinda. A primeira é um arrebatamento. Não é Cristo que vai, o que eu acredito é isso. Primeiramente, não é Cristo que desce para a terra, mas é a igreja que sobe para os céus. E sim, aí Jesus desce para a terra. Entendeu? Ficou claro o que eu compreendo e o que eu acredito é que a igreja sobe, não que Cristo desce. Porque até mesmo eu não posso dizer que tem 2 voltas de Cristo, porque por mais que a Bíblia abra parâmetros para dizer que Cristo encontrará com a gente nos ares, que Cristo estará conosco, não é uma vinda de Cristo à terra. Ele não chega a vir à terra. Então eu não posso falar que é uma vinda, porque eu estou na terra. Se eu falasse assim, Cristo tem 2 vindas de Cristo. 2 vindas aonde? Tem que ser na terra, porque eu estou na terra, ele tem que vir aqui.
mas Cristo não vem na terra. Eu estou falando de onde eu estou. Agora, se o irmão que afirma que Jesus Cristo vai vir em duas fases, que tem duas vindas, eu acredito que o irmão é um passarinho. Porque se Cristo vai vir duas vezes, o irmão tem que estar no céu. Porque ele está falando assim: Cristo vai vir duas vezes. A primeira só para mim e para os meus irmãos, e a segunda para todos. Então o irmão tem que estar falando do céu, porque a Bíblia deixa bem clara que a primeira vinda de Cristo será somente o primeiro encontro que eu acredito com Cristo será nos ares. Então é por isso que eu acredito que a igreja será arrebatada, não que Cristo voltará. Amém? Claro que eu também quero deixar bem claro para os irmãos que, claro, tem perguntas para o pré-tribulacionista como para o pós-tribulacionista, por isso que tem esse fecho, esse amarro, que não bate. Tem perguntas que... É porque eu falo assim, irmãos, eu quero deixar bem claro, ainda mais que hoje eu estou falando mais pelo comum. A minha cabeça, ela mesma faz perguntas e ela mesma fica sem resposta. Então, eu já quero falar para os irmãos, tem perguntas dentro do pré-tribulacionismo que não fecham. Assim, claro que a gente está falando de escatologia, então é um assunto que não só o pré, o pós, como muitos outros assuntos, duas testemunhas, milênio, não vai fechar. Amém? Tem outra coisa também, eu não sei se a gente vai já falar sobre o milênio. Se a gente for já falar sobre o milênio, também quero deixar bem claro sobre isso, porque tem vertentes dentro do milênio, né? Que tem o pós-milenista, o amilenista e o pós-milenista, né? O pré-milenista, o amilenista e o pós-milenista. E é bom falar sobre esses dois assuntos juntos, porque tem muita gente que confunde. Tem muita gente que fala assim: eu sou pré. Aí você fala: você é pré-tribulacionista? Ah, sou pré-tribulacionista. E você é o que, milenista? Eu sou amilenista. Aí, meu irmão, aí você está dificultando para mim. Olha, posso falar um pouco? Pode. Porque eu acredito que muita gente fazendo muita confusão, porque você, tipo assim, você lê o versículo, vai ler todo aquilo que está escrito. O outro vai ler outro versículo, vai ler daí outras coisas. Então, tipo assim, vão deixar as pessoas mais confusas. Eu vou deixar bem claro. Então, quer dizer, eu acredito que... Então, por exemplo, eu não acredito que eu vou ceder para o pós-tribulacionismo. Como eu acredito que ele também não vai ceder para o pré. Mas eu quero deixar bem claro, a Bíblia traz respaldo para a gente falar tanto do pré-milenismo quanto do pós-milenismo. Por que a gente está trazendo um estudo e ainda não é um debate, é um estudo? Eu quero que os irmãos leiam os textos que eu apresentei. Tem mais pessoas dentro da internet que também têm um conhecimento grande sobre estes textos, que vai falar mais profundo ainda sobre o pré-milenismo. Mas o que os irmãos precisam fazer? Estudar e chegar ao entendimento de si próprio. Por quê? Porque eu não estou aqui para formar ninguém. Eu não estou aqui para formar a sua ideia. Eu não estou aqui para formar a sua opinião. Eu estou aqui para te direcionar a um caminho a conhecer Jesus. Porque você sabe por que hoje muitas igrejas, não estou atacando as igrejas, mas eu estou falando que isso fique de alerta. Porque muitas igrejas estão desfalecidas, porque tem muitos líderes que preparam ovelhas, mas não preparam discípulos. Ovelha é o primeiro estado do cristão na igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa chega na igreja, ela precisa de um cuidado como ovelha. Ela precisa que a lã seja tosada, ela precisa que não crie comichões no ouvido, ela precisa tirar a lã dos olhos, para que não cubra a visão dela, para que ela não bata, não se perca. Ela precisa estar com o ouvido sem os comichões, sem as lãs cobrindo, para que ela escute o seu pastor. Ela precisa ser disciplinada, mas a igreja tem que se atentar a criar discípulos, não ovelhas. Por quê? Porque se eu passo a vida toda criando ovelha, a pessoa passa a vida toda a ser dependente de mim. Então eu não quero ninguém sendo dependente de mim. Eu quero que os irmãos sejam dependentes de Cristo, dependente da palavra. Jesus Cristo não criou os discípulos para ser ovelha, mas sim para serem dependentes da sua palavra. Tanto que a gente não somos instruídos a falar,
a falar em nome de ovelhas, mas sim em nome de Jesus Cristo. Eu não expulso demônios, olha, em meu nome, que sou ovelha, sai e eu sou ovelha. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Vocês têm que aprender uma coisa. A direção que nós estamos dando aqui não é uma direção para que você olhe e fale, o Cláudio está com a razão, ou o Jeremias está com a razão. Aqui a gente não briga por razão. A gente não discute por razão, a gente está esclarecendo pontos bíblicos, vertentes bíblicas. Mas eu estou entendendo o ponto do... Não, sim, eu entendi. É que a gente não quer, para os irmãos entenderem, porque semana que vem, por exemplo, eu não sei se o irmão vai falar sobre o mid ou sobre o pós. Hoje eu estou falando sobre o pré. Aí você vai acompanhar essas 3 aulas. Aí você vai falar assim, nossa, eu não entendi, foi nada. Cada um falou uma coisa, cada sexta-feira, não. Você tem que se aprofundar na leitura bíblica, no que está sendo dito, e você olhar e falar assim, não, eu acredito nessa linha. Eu vejo que, até mesmo, se o Cláudio vir semana que vem e falar do pós melhor do que eu, irmãos, e você passar a acreditar no pós, porque ele falou melhor do que eu, você se atentou nas palavras que ele está falando, amém? Porque mostra o quê? Um grau de profundidade na palavra, que você conseguiu escutar o caule, você recebeu e falou, nossa, realmente eu consigo ser pós por causa disso que está na palavra, por onde a palavra falou. Porque o que traz clareza a nós, não é eu, nem Cláudio, nem quem vem aqui, mas sim a palavra de Deus. Lembramos que a palavra é o próprio Cristo. O que Jesus Cristo disse? Eu sou o alfa e o ômega. A primeira palavra do alfabeto grego e a última. Eu sou o começo e o fim. Ele não é só a primeira letra, quer dizer, né? Do alfabeto grego. O alfa e nem a última letra, mas ele também é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus. Amém? Agora, só para dar uma... Só vou pedir para os irmãos trazer uma água aí, que faltou, quase faltou. Só para dar uma explanada no que o Edmar falou, e é importante a gente fazer isso, porque tem pessoas que estão acompanhando a gente que às vezes nem ouviu falar sobre escatologia, né? Então, o que acontece? A Igreja Batista, ela é uma igreja onde ela deixa aberto esse campo escatológico. Ela não decreta uma visão escatológica como faz, por exemplo, os presbiterianos. Os presbiterianos são todos adventistas e pós-tribulacionista, não tem conversa. Se você quer ser um presbiteriano, você automaticamente você tem que ter essa visão, porque é a visão da igreja. Mas a Igreja Batista, entendendo o complexo, a dificuldade de se interpretar os textos escatológicos, tanto que nós temos anos de teologias e desde quando os apóstolos, lá na época dos apóstolos, você já viu o apóstolo Paulo falando, olha, não sejam ignorantes. Então você vê que já tem uma dificuldade para entender desde a época apostólica. Imagina a gente estar bem mais distante da época que aconteceu daquilo. Então nós temos uma dificuldade ainda maior. Então qual que é o objetivo? É confundir mais? Não. O objetivo é você conhecer as visões que tem de estudiosos que já se debruçaram na escatologia e trouxe cada um a sua visão. E aí, se você prestar atenção, Jeremias trouxe os textos, né? Defendendo a ideia do pré-tribulacionista. E aí vai ter outras ideias e outros textos. Para que a gente faz isso? Para confundir mais? Não, para que você veja todos os parâmetros e que você construa a sua própria teologia. Olha, eu creio que essa passagem está realmente falando isso que está falando aqui. Ou eu estou vendo dessa forma. Por quê? Porque a gente tem que criar um pensamento crítico, né? Para você não ser enganado, para você não ter uma teologia errada, para você talvez esclarecer alguns pontos ou confirmar alguns pontos que você já tinha. Entendeu? Então é importante estudar? É importante, por quê? Porque você vai conhecer os outros pensamentos do parâmetro teológico e você vai tirar a sua própria conclusão. Você não vai ficar fechado, o que é? Para onde a gente tem que ir? Olha, irmão, vai para onde a sua consciência bíblica está mandando você ir. Então, se você vê que, olha, essa questão aqui é mais teológica, essa questão aqui é mais esclarecida,
olha, agora esse texto aqui eu pensava de um jeito, agora estou pensando de outro. Porque não é errado mudar de ideia, eu já mudei de ideia, viu? Eu já estava nessa época eu estava nesse pensamento de Jeremias. Eu era pré-tribulacionista. Aí, alguns fatos, alguns estudos que eu fui fazendo, de outras visões, esclareceu a minha mente. E agora, segundo o meu entendimento, agora eu sou pós-tribulacionista. Então, para você ver a importância do estudo, tanto para você confirmar um pensamento que você já tem, ou para você mudar a sua visão teológica e falar, olha, realmente isso tem mais sentido, né? E tem vários outros que era pós e foi para pré, e aí a gente vai nessa discussão teológica. O importante é você adquirir conhecimento. Esse é o mais importante. Então, tudo que a gente vai falar aqui, talvez você saia com mais dúvidas do que você entrou, né? Como é o meu caso. Mas, tem mais perguntas do que respostas sobre a Apocalipse, né? É normal. Por quê? Porque não aconteceu ainda. A gente não sabe como vai acontecer, como vai ser a sequência dos fatos, né? Então, as sextas-feiras daqui da igreja, nós estamos separando para ser uma sexta-feira teológica, onde você vai ter conhecimento teológico, seminário. Então, o que acontece? No seminário tem essas discussões aí. Olha, tem discussões, eu sou pré, sou pós, não sei o quê. Então, você não tem a oportunidade de ter um estudo teológico seminário aqui. Então, você vai ter todos os ângulos, todos os pensamentos para você formar uma teologia, né? Isso é muito bom, porque poucas igrejas têm isso. As igrejas geralmente têm uma teologia formada, pronta, e te entrega lá pronto. Isso aí a gente faz na escola dominical. Então, na escola dominical a gente traz um estudo, né, aprofundado sobre a doutrina da igreja. Já nas sextas-feiras, a intenção é trazer uma visão teológica, mais aprofundada nos estudos. Então é muito importante a gente ter essa visão teológica. Amém. Eu vou encerrar agora a minha fala para a gente já entrar no milênio, que eu acho que também é outro assunto que vai dar um pouco de pano para a manga aqui, porque é bem complexo e os irmãos precisam entender o milênio, porque, que nem eu falei, a pessoa fala assim, eu sou pré-tribulacionista e amilenista. Eu falei, meu irmão, esse irmão é dimensional, esse irmão... E eu vou explicar para os irmãos por quê, mas eu vou encerrar aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7 e o 8, que eu até falei em questão do Espírito Santo ser tirado da igreja, ser tirada antes da tribulação, para que os irmãos entendam um pouco mais do que eu estou falando. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e o 8, que diz assim, porque já... Todos acharam? Sim. Amém. Porque diz assim, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos ler. Eu vou ler e vou explicar para os irmãos, para que os irmãos não fiquem nenhuma confusão. Porque já o ministério da injustiça opera. Que ministério é esse da injustiça que opera entre nós? É o ministério do mal. É o ministério do maligno. A injustiça está nas mãos de Satanás. O oposto de Deus é o Satanás. Então, se Deus é justiça, Satanás é a injustiça. E esse ministério da injustiça já opera entre nós. Já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. Quem é esse um que resiste ao ministério da injustiça? Quem é que? Você. Eu só vou fazer uma acréscimo aqui, porque aqui na minha versão está falando aquele que agora detém. Mas essa palavra, ela no original, ela está falando até que venha o que detém, né? Então a gente tem que, aí a gente tem a interpretação, depois a gente vai dar a sua interpretação, mas no original é o que detém. Então tem algumas que falam aquele que o detém, e tem outras para outras versões, mas no original, no grego, é o que detém. Então aí, por quê? Porque às vezes você pode ver uma outra versão escatológica e fazer uma confusão na mente. Entendeu? Só sim.
Até mesmo a gente fala assim, ó, que nem eu estou usando uma JFA, tá? Ele está usando a NVI. A JFA, João Ferreira de Almeida, estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, e ele está usando a NVI, que é a nova versão atualizada. Então, tem a King James, tem outras Bíblias escritas já por igrejas, que são traduzidas por eles mesmos, e você vai ver alguns textos diferenciados. Posso dizer que na sua esteja até diferente, mas a minha JFA eu também não teria problema em ler ela na NVI para que os irmãos entendam, mas na João Ferreira de Almeida está dizendo isso. E até mesmo no original, muitas palavras, no original ela vai ter algumas interpretações diferentes. Não que mude a palavra tanto detenha como resiste, ela não muda no original, mas ela vai ter várias outras interpretações que pode, às vezes, ou clarear a sua ideia, ou também acabar trazendo mais confusão. Mas entenda, as pessoas que traduziram a Bíblia, que escreveram a Bíblia, eles tiveram a intenção de trazer a maior clareza possível, segundo o entendimento a qual o Espírito dava para eles. Amém? Aí, continuando. Opera somente opera somente a um que agora resiste, ou detém, até que do meio seja tirado. Até que daqui seja tirado. Ou seja, tem o Ministério da Injustiça, que está operando entre nós, mas só há um que o resiste, ou que o detém, ou até que venha que detenha, e do meio seja tirado. Aí olha só o que diz o verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro. Quem é este iníquo? Quem é este que se levantará no meio dessa injustiça? Este é o anticristo. O iníquo que se levantará no meio desse reino, desse ministério de injustiça. Mas a Bíblia está dizendo, e segundo o que eu defendo do pré-tribulacionismo, antes de se revelar o iníquo, ele tem que ser retirado. O Espírito tem que ser retirado para que o iníquo, então, será revelado o iníquo, para que o iníquo seja revelado. Então o Espírito Santo tem que se retirar, porque ele ainda é o que detém, é o que ainda bate de frente com esse reino de injustiça, mas ele tem que ser retirado para que se manifeste o iníquo, que se revele o iníquo. Quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Então eu estou só trazendo esse texto porque eu tinha falado com os irmãos lá de Apocalipse que a gente até acredita que antes da tribulação não só a igreja será arrebatada, como o Espírito também falta a igreja. Mas o Espírito continuará atuando, mas não permanentemente. Acontecerá como acontecia no Velho Testamento. O Espírito estará, continuará trabalhando em algumas vidas, mas não estará permanentemente como ele está na vida da igreja hoje. Então, por isso que eu vim trazer esse texto conforme o que eu tinha falado. Os irmãos vão achar assim, ele falou então, e também para não achar que eu acredito que a igreja sobe e o Espírito fica, não tem como. Jesus Cristo disse, eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador e fique convosco eternamente. Então não tem como eu falar que a igreja sobe e o Espírito fica e continua na terra. Não, o Espírito sobe com a igreja, mas continua atuando na terra. É esse o ponto último que eu queria trazer, pelo que eu já tinha falado. Lembrando que o Espírito Santo é onipresente, né? É isso. Então, como não é que o Espírito Santo não vai estar atuante no homem como ele atua. Isso, ele não vai estar atuante no homem, mas ele vai estar presente na terra. Bem dito as palavras do pastor aí. Agora nós temos um outro assunto que é sobre o milênio. Agora eu acredito que até o pastor vai falar um pouquinho mais, porque ele gosta do milênio. Eu já vou começar falando que são três ou quatro pontos, pastor, que a gente tem no milênio. Eu sei que tem o pré, o a e o pós-milenista. São esses três pontos ou tem mais algum ponto dentro do milênio? Então, confirmado através daqui. Se tiver algum que apresente um novo ponto, deixe aí nos comentários.
Aí na semana que vem a gente lê os comentários e a gente traz esse ponto do quarto milenista, porque até ontem eu não conhecia o Preós, agora eu já conheço o Preós, né? Então, se tiver alguém com outro ponto do milênio, que venha trazer. O pré-milenista, ele se declara como, pastor? Pode falar, então. O pré-milenista, ele acredita que a igreja, depois da grande tribulação, Jesus ele vem, né? Destrói o anticristo, destrói o falso profeta, e aí ele inaugura um reino milenar aqui na Terra. E aí é onde saem essas grandes divergências teológicas. Alguns creem que esse milênio vai ser literal, outros creem que não. Os pré-milenistas acreditam que vai ser literal. Jesus vai reinar na Terra, cumprindo, né, as profecias que ele pisará no Monte das Oliveiras, lá, e que lá de Israel ele governará as nações. Tem muito canto nesse quesito do milênio que a Bíblia não fala. Então é muito complicado para a gente falar uma coisa que a Bíblia não fala ou dar alguma doutrina que a Bíblia não dá. O que fala é que vai ter um reino milenar. Aí como que vai acontecer esse reino milenar? Nós temos algumas coisas que parece que dá algum entendimento, né? Vamos crer, assim, olha, os leões vão comer junto com a gente, nós vamos ter essa paz com a natureza. Mas outras pessoas que não são literalistas, por exemplo, o familiarismo, eles creem que todas essas coisas assim não é literal, tudo isso aí é uma simbologia, mas que não é literal. Então, nesse reino milenar, Jesus vai governar sobre a terra, vai ter um período de 1000 anos, e esses 1000 anos vão ser 1000 anos de paz, não vai ter morte nesses 1000 anos, né? E aí entra várias versões, aí, várias perguntas, né? E quando o Satanás for solto, né? O que vai acontecer? Depois do milênio, o Satanás será solto para ser destruído, né? Eu vou passar para o direito para acontecer do Apocalipse, aí fala sobre então, lê aí para a gente aí, para a gente debruçar sobre esse assunto, sobre o milênio. E o milênio, gente, é igual eu falei, ele deixa muitas dúvidas, ele deixa muitas coisas em branco. A gente só crê que tem milênio. Eu creio que será literal, Jesus reinará mesmo na terra, né? Porque é muito, muito complicado, porque tem profecias, que eu já trouxe no último estudo, falando sobre as profecias que falam sobre o milênio, né? Falam sobre o reinado de Jesus aqui na terra, que ele governará sobre as nações, todas as nações. E então eu creio que será literal, né? Eu creio que vai ser literal, eu creio que vai ser simbólico. Pode ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. E uma grande. Apocalipse, capítulo 20, do verso 1. Deixa eu nós achar e acompanhar. Pode ir. Amém? Vocês acharam? Apocalipse 20 diz assim, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E quem não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, então, como eu disse, a Bíblia não deixa muita coisa a respeito do reino milenário, do que vai acontecer. Mas a Bíblia ela dá alguns fatos nos evangelhos, algumas profecias que falam que vai ter um reino milenário. Não fala o que vai acontecer, né? Como que vai ser? Como Jesus vai governar? Mas fala, eu quero que alguém abra a Bíblia, só alguém que abre aí para ficar dinâmico. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Lucas 1. 32 e 33. Já leu? Pode ler. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus do Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então fala que ele vai sentar no trono de Davi, né? Então tem algumas coisas que falam que dá a entender que realmente Jesus vai reinar. Tem também nas profecias, né? Que ele prometeu, né? Em Jeremias, que as nações poderiam ser abençoadas, né? Jeremias capítulo 31, 33. Mas eu queria ler aqui também o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu pegar aqui. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, ó. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque lei será em Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aqui é uma profecia. É uma profecia também falando a respeito do reino milenar. Tem várias. Tem muitas profecias falando desse reino milenar. Nós lemos aqui também sobre Gog e Magog, né? Falando que Jesus vai reinar e depois, quando Satanás for solto, ele reunirá aqueles que ele enganou para tentar destruir Jerusalém. Então fala bem claro, Jerusalém. Jesus, né? E Jerusalém. Então o reino milenar, ao meu ver, é um reino literal, um reino que se dá realmente aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Fala assim, olha, ele pisará o seu pé aos Montes das Oliveiras, né? E aí depois vem falando logo depois sobre Gog e Magog, que Satanás reunirá os seus exércitos para se levantar contra a nação santa, e deixa bem em aspas lá, a saber, Israel, né? Então, para mim é muito claro que esse reino milenar vai ser literal. Alguns falam que não. Sim. Por quê? Porque a visão amilenista, se eles crerem
que o reino é literal, ele vai ter que mudar toda a teologia deles e vão acabar sendo pré-milenistas. Então, o foco mudou. E aí a gente tem que lembrar também da história da igreja. A história da igreja, o pós-milenista, o pós-tribulacionista, o pré-milenista histórico, né? Que eles acreditavam que a igreja passaria pela tribulação, mas que acreditavam no milênio, tem todo o contexto histórico também. Por quê? Porque eles acreditavam no milênio, porque eles acreditavam, já começou, o milênio vai ser próximo, porque já está quase chegando a vida de Jesus, porque eles estavam num contexto de perseguição da igreja. Então, como a igreja estava sendo perseguida, eles acreditavam que já estava na grande tribulação. Então, como que eles já acreditavam que já estava na grande tribulação, então o próximo passo era o quê? O milênio, Jesus vindo e restaurando o milênio sobre a terra. Então, para a igreja do primeiro século, o pré-milenismo nasceu dessa ideia. Olha, Jesus, nós já estamos na tribulação, Nero já é o anticristo. Sim. Então, agora, o que vai vir? Jesus vai voltar logo. E vai estabelecer aqui o reino milenário, nós vamos reinar com Cristo. Só que o tempo foi passando e as coisas não aconteceram. E aí depois foi o tempo do iluminismo, né? O tempo da grande ciência, dos grandes filósofos. E aí a igreja começou a questionar muitas coisas da própria igreja. Aí falou assim, olha, se Jesus não voltou até agora, então esse reino milenário não pode ser o reino que é para já. Então vamos pensar um pouco. Se começou com Nero, pegando aquela primeira visão, né, da igreja, olha, começou lá em Nero. Se começou em Nero, se já destruiu o templo, então o milênio realmente já foi iniciado. Nós estamos nesse milênio. Então aí veio a visão amilenista. Então começou a falar, olha, nós já estamos vivendo o milênio não é literal, né? E alguns pensavam até que 1000 anos seria 1000 anos de verdade mesmo. Não, passou 1000 anos, Jesus vai voltar, mas Jesus não voltou. Então eles falam assim, olha, esse milênio não é uma contagem literal, também não é literal, então é todo simbólico, né? Então ficou nessa visão amilenista, que olha, amilenista, a palavra amilenista quer dizer não existe milênio. Na verdade, eles creem no milênio, mas que não crê que seja literalmente, não seja um reino milenar, né? Sim. O que é muito difícil de acreditar, na minha opinião. Por quê? Porque a igreja não dá, a Bíblia não dá margem para que isso aí não seja literal. Ela não fala, olha, é um reino de 1000 anos, mas que não é 1000 anos. Fica meio estranho, né? Fica meio esquisito. Falar sobre o número, mais especificação e não sei, né? Então eu creio que é um milênio, e esse milênio é um milênio literal. Jesus reinará aqui na terra e governará sobre todas as nações. Então, o que vai acontecer? Israel será o centro de todas as coisas. Haverá uma paz em toda a terra, porque o reino de Jesus é um reino de paz, né? Não sabemos como que vai funcionar, até como vai ser esse governo, porque a Bíblia não dá esse respaldo, e depois Satanás será solto. Eu vou passar para o Jeremias aí, continuar essa parte aí. Amém. Vamos lá. Aí ele diz assim, mas o 25, o 27, quer dizer, o 20, versículo 7. E acabando os 1000 anos desse reino de paz, que a gente sabe que vai ser paz, vai ser que Jesus vai estar reinando, então paz, tem como. Mas acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá e enganará as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém?
Vou pegar os pontos aqui. Primeira coisa, encerra-se o reinado. Encerra-se o reinado, não. Encerra-se os anos, porque o reinado continua e prevalece. Encerra-se os 1000 anos que Satanás está preso. E Satanás é solto. E é nessa parte onde fica difícil acreditar que o milênio é simbólico. Por quê? Porque se eu for colocar dentro da história, eu vou colocar então que o Velho Testamento praticamente todo dia Satanás está preso. E não só o Velho Testamento, como ainda a entrada do Novo Testamento, antes da fundação da igreja, lá em Atos 2, Satanás ainda está preso. Porque quando eles explicam sobre o amilenismo, eles vão falar sobre isso. Eles até entendem, os primeiros cristãos, pelas questões históricas que eles viviam. Mas é difícil hoje a pessoa apoiar o amilenismo, porque aí eu sou obrigado a perguntar para ela até que ponto Satanás estava preso. Porque a Bíblia vai falar sobre esses 1000 anos, beleza. E não onde foi esses 1000 anos, esse reinado, que Satanás estava preso. E Satanás foi solto quando? Não, assim, na visão amilenista, eles creem que o Satanás está preso. E como que é essa visão de Satanás? Satanás, com a vida de Jesus, sim, Deus limitou a ação de Satanás sobre a terra. Sim. Então ele deu a opção do homem de aceitar Jesus e não ser enganado por Satanás. Então, na verdade, seria uma limitação, né? Na visão amilenista. Então, na visão amilenista, eles creem que Satanás está preso, então ele não pode enganar as nações, ele não tem poder total sobre a nação. Sim. Então, por isso que eles creem que vai ter uma melhora no mundo. Alguns já estão tirando essa ideia de porque ele está só piorando. Uhum. Mas a visão inicial dos amilenistas era que a terra ia melhorando com o tempo, né? Até que Jesus voltasse e aí acabava com tudo. Então eles creem que Satanás já está preso. Sim. E essa prisão do Satanás não é uma prisão literal, uma visão também que é simbólica. É o que? Um limite que Deus colocou sobre a terra para ele não enganar mais as nações. Então ele não tem mais o poder que tinha de enganar. Né? Essa visão aí. Eu te entendi desde o início, eu devo ter me expressado mal. Mas eu estou falando assim, se para os primeiros cristãos, para os irmãos entenderem, que estavam vivendo a história, já seria difícil de falar que Satanás estava preso. Por que seria difícil de falar? Pela própria Bíblia, falando da atuação de Satanás. Você vai pegar, por exemplo, eu falar, eu sendo cristão hoje, falando sobre Satanás estar preso. No caso, eles estão falando que Satanás está preso desde o princípio, tem uma limitação no poder dele. Mas, Satanás fez fogo cair do céu. A gente vai ler lá João capítulo 2, o próprio Deus dando poder a ele para fazer isso, permitindo que ele fizesse isso. Então, não tem como eu falar, se preso, ele está fazendo isso, solto, então. E a gente sabe que o próprio. Aí é onde se confia. Porque ele joga, ela diz que ele está solto. Não, ele não. É que assim, na visão amilenista, eles creem que Satanás foi preso com a destruição do templo. Sim. Lá com Jesus. Jesus foi para a glória e lá Satanás foi preso. Os históricos ou os de agora? Não, o amilenista. Todos de agora. Não, porque a gente falou do amilenista histórico, eu estou falando sobre eles, né? E sobre o pessoal que estava passando naquela época, vendo tudo acontecer, já seria difícil para eles falar que o Satanás estava preso. Acho que até para a tese se manter naquele tempo, já seria difícil falar, Satanás está preso, ou tem um limite de poder para Satanás, já seria difícil naquele tempo. Porque até mesmo os próprios evangelhos vão nos mostrar Satanás atuando. Eu estou falando sobre o amilenista histórico, agora eu vou falar sobre os do nosso tempo. Por quê? Porque o próprio Satanás levou Jesus no pináculo do templo e falou: se ajoelhar, se prostrar a mim, eu te daria todos esses reinos. Estava na mão dele, ele tinha poder sobre isso, se eu não me engano foi isso, né? É que às vezes é tanto texto que às vezes mas depois, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, esses dois textos que vai estar aí, falando sobre isso. E a gente já vê que Satanás oferece aquilo que ele tem na mão. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Você está entendendo? O mundo é do maligno. A Bíblia diz que o Deus
deste, se eu não me engano, a Bíblia fala que o Deus deste século, ele já está presente, ou não é o Deus desse século, se não me engano. É uma palavra assim que fala que o diabo já está presente, já está entre nós, ele já é o dono disso tudo aqui. Não tem como. A igreja ser arrebatada, tanto, agora eu vou colocar um ponto até bem forte nisso, a igreja ser arrebatada pré-pós-Covid, não importa. O que importa é que a igreja está sendo livrada da destruição desse mundo. Porque a Bíblia é bem clara, e até mesmo como a gente está dentro do texto do milênio, eu sou claro, porque os amilenistas, ele tem até uma visão diferente do novo céu, da nova terra. E eu não, eu acredito no novo céu, numa nova terra. Eu acredito que essa terra, não, da diferença deles, é porque eles acreditam, por exemplo, o uso do nosso tempo, eles acreditam que entende o que eu estou falando, vocês não perderam o cálculo, que esse milênio é simbólico, está acontecendo. Ele não é. Só que como eu posso falar para você que esse milênio é simbólico, sendo que a Bíblia diz que a terra será destruída, que o céu será destruído, haverá um novo céu e uma nova terra. Aí não tem como eu me pegar, por isso que eu falei que eu ia falar dos atuais do nosso tempo, porque aí eu me perco na tese. Eu falo que isso daqui é simbólico, que os 1000 anos de Satanás, o poder de Satanás, o reinado de Cristo é simbólico, mas e a destruição da terra? E a destruição do céu? Eu não posso acreditar que isso é literário. É isso é que eu já falei, a minha cabeça vai formando as coisas e eu vou brigando comigo mesmo aqui dentro. Então aí eu me perco em falar que o reinado, a prisão de Satanás é simbólica, mas na hora de destruir a terra é literário, na hora de destruir o céu é literário. É isso que eu estava falando. E dos cristãos que acreditavam no amilenismo naquela época, pela visão da época, até você poderia juntar um contexto que viesse trazer razão a isso. Mas quando você olhasse a própria Torá, ou a própria Torá não, o Antigo Testamento como um todo, você via que o Satanás tem poder, tinha atuação. Mesmo eles que ainda estavam no período de escrita do Novo Testamento. Eu acho que é difícil, porque assim, eu entendi o que eles falaram. Eu entendi. Tipo assim, que o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino milenar, é o reino da igreja, da reinança através da igreja. Esse aí é o pensamento deles. Certo? O pensamento amilenista é esse. Que Jesus está reinando, mas ele está reinando por meio da igreja. Eu entendo a visão deles, não concordo. Mas assim, a grande dificuldade que eu tenho, e que talvez eles também tenham para explicar, é que na visão deles, esse reino de Jesus seria uma ascendente. Não seria descendente, seria ascendente. Seria o reino de Jesus ia se multiplicando e aumentando, a paz aumentando, o mundo é melhorando, e nós estamos vendo ao contrário. O mundo só está piorando. Então essa que foi a grande cachada, a grande questão. Porque a gente crê que o mundo só vai piorar, porque a Bíblia dá respaldo para isso. Olha, as coisas vão piorar. E as coisas estão piorando. Então, só para trazer essa questão histórica, a igreja começou primeiro pensando que a gente passaria pela grande tribulação, porque já estava na grande tribulação. Então a igreja já pensava nisso aí por causa disso. Então os primeiros crentes acreditavam que a gente ia passar pela tribulação, porque já estava na grande tribulação. A tribulação para mim, eu não sou preterista nem futurista. Eu sou histórico. Eu creio que a tribulação teve, vai ter outra, vai ter mais, vai ter a grande tribulação. Então tem essa questão. Então, o que acontece? No primeiro século, a igreja pensava de uma forma porque estava vivendo um certo contexto da história. E aí depois veio uma outra parte, quando veio do terceiro século em diante, a igreja começou a ganhar poder sobre o mundo. Então, por certa forma, a igreja viveu uma paz, uma certa paz. E aí veio o pensamento amilenista. Entendeu? Por quê? Se a igreja está numa paz,
essa página vai ser cada vez melhor. Viu porque acompanha, principalmente teológico acompanha a história? Então, porque ali está agora dominando sobre o mundo, então a grande tendência agora é melhorar ainda mais, e aí Jesus volta, né? Então por isso criou-se o pensamento. Mas com o decorrer da história, você vê como a história vai trabalhando junto com a teologia. Com o decorrer da história, as coisas foram piorando, né? Veio outras perseguições, o mundo começou a ficar cada vez pior, e aí no século XX criou agora a visão pré-tribulacionista, que a igreja não passaria na tribulação, e voltou de novo ao ápice, a visão pré-milenista. Então veio o amilenista porque a igreja estava passando por uma fase tranquila na história. Então, olha, se está tranquilo, não tem tribulação. Então a gente vai viver essa tranquilidade até um certo ponto. E aí quando vier uma tribulação, para quem vai ter o anticristo, vai ter todas as coisas lá, nós vamos passar por todas essas coisas que agora não estão passando. Então é só para trazer essa visão teológica. O tempo já está correndo, eu vou só colocar fogo na lenha aqui, né? Eu acho que virei está trazendo isso tudo, eu vou trazer colocar fogo na lenha. Então eu vou falar aqui, ó. Quando terminar os 1000 anos, estou aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. Aí começa uma complicação teológica, né? Uma dificuldade teológica que não é sozinha, é uma dificuldade bíblica. Diz assim, ó, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então aí a gente tem uma questão teológica muito difícil de se responder, né? Quem são esses que vão ser enganados por Satanás? Da onde saem essas pessoas? As pessoas que vão estar no reino de Jesus vão ser enganadas por Satanás? Quem serão esse povo aí? Eu deveria dar uma pincelada, dar a sua opinião. A gente chegou a falar até mesmo porque o verso continua, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e para as ajuntar em batalha. Qual é as pessoas que Satanás enganarão? As pessoas que já estão no mundo. Porque quando a gente lê o texto de Ezequiel, se eu não me engano, que fala muito sobre Gog e Magog, Ezequiel que nós temos, que fala muito sobre Gog e Magog, e lá explica quem é Gog e Magog. Gog e Magog. Gog é as pessoas, né? E quando explica lá, fala que é o reino da Pérsia, o Egito, a Síria. Aí quando fala o diabo as enganarão. Por que o diabo as enganarão? Porque o mundo hoje vive uma enganação. O que eu quero falar para os irmãos é mais ou menos assim. O diabo vai enganar o mundo? Porque vai enganar a igreja, na minha visão, tá? Dentro desse texto. Para o diabo enganar a igreja, seria impossível ele enganar a igreja. Por que seria impossível? Porque a igreja ela já tem o selo de Cristo. Até mesmo eu poderia entrar numa vertente a qual eu acredito. Aqueles que teriam que ser enganados serão enganados. Os que não serão enganados não serão enganados. Porque a igreja que tem o selo de Cristo não tem como ser enganada. Ela pode até por um tempo mostrar fraqueza, esmorecer, mas nunca derrotada, porque ela tem o selo de Cristo. E Cristo não é derrotado. Você pode olhar Israel pode até perder batalhas, mas a guerra ele não perde, porque Deus selou aquele povo como selou a sua igreja. Então, ele enganará a muitos, enganará as nações. O mundo em si, o mundo vive uma enganação e será enganado. E será enganado por quê? Porque, de novo, ele vai vender. Eu lembrei do irmão comentando agora da live lá. Ele vai enganar como a raposa de 9 dedos, que enganou a turma, né? É desse mesmo jeito. Hoje você vê como a situação anda. E o diabo engana as pessoas. Porque até mesmo quando começa a tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o diabo vai levar as pessoas a adorar a Deus. E nos outros 3 anos e meio, ele vai se declarar o próprio Deus. E isso vai enganar muitas pessoas. Vai levar muitas pessoas à enganação. E qual é a forma que o diabo engana? Mostrando que esse Deus que nós convivemos, que habita em nós, que está em nós, esse Deus não é o verdadeiro.
Porque tem muitas pessoas enganadas no mundo. E é nisso que ele acaba enganando as pessoas, colocando as pessoas contra o seu Criador, colocando as pessoas contra Deus. Então esse povo, essa nação, eu não acredito que seja o povo que estará com Cristo, mas eu acredito que seja uma nação que estará presente no reinado de Cristo, vendo o reinado de Cristo acontecer. Porque, por um exemplo que eu estou falando, Satanás está preso, o reinado de Cristo acontece, a paz está reinando. Mas eu não posso te afirmar que todos que estão vivendo essa paz têm o coração firmado em Cristo. Eles estão diante de um reino de paz, mas nem todos terão o coração em paz. Por exemplo, olha hoje o nosso país, ele tem as suas leis, mas a gente vive um período do país a qual não há cara falar se é bom ou ruim, mas todos vivem este tempo do país, porque todos estão nesse país. Mas nem todos têm coração bom e nem todos têm coração ruim. Então será desse mesmo jeito no reinado dos 1000 anos de Cristo. O reino será de paz, eu acredito. O reinado será de paz. Cristo providenciará a paz. Mas eu não posso te dizer que todos que estão ali, o coração estará voltado para Cristo. Vamos falar uma coisa sobre isso. Sim? Eu quero deixar para os irmãos 2 notas de rodapé que eu sempre deixo. A primeira é que os irmãos aprendam algo. Se eu perguntasse hoje, ou se qualquer pessoa perguntasse para você, o que acontecerá se alguém acrescentar alguma palavra nesse livro? Ou o que acontecerá se alguém tirar alguma palavra desse texto? Lembra que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, para a gente não alterar o texto acrescentando e nem alterar o texto tirando. Então vamos andar um pouquinho na palavra de Deus, porque a gente já está finalizando. Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Apocalipse 22, verso 18. Olha o que João vai dizer. Todos acharam? Diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa que não tem neste livro, cuidado, hein? Deus fará vir as pragas que tem na profecia deste livro. Aí ele diz mais, olha só, e se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então guarde bem essas palavras, tá? E eu sei que para a mulherada pegar os piolhos lá do Egito lá, cuidado. Então, brincadeiras à parte. Agora, só para finalizar a minha fala, eu disse para os irmãos que sempre quando eu estiver no estudo com o pastor Cláudio, às vezes não dá para me chegar devido ao trabalho, devido ao horário, eu trabalho por conta, então às vezes eu acabo ficando preso na onde eu estou. Semana passada mesmo eu estava preso em Franco da Rocha, para vir de lá, quando passa ali no cruzamento da Rua do Anel, você não passa, porque o pessoal quer voltar para Perus e você quer continuar para trás. Então eu acabei ficando preso. Mas eu prometi para os irmãos que sempre quando eu estivesse no estudo com o pastor Cláudio, eu ia trazer uma nota de rodapé para os irmãos que querem estudar o Apocalipse. E nesta noite não será diferente. Eu vou trazer os números, a numerologia de Apocalipse, eu só vou ler rapidinho, para que quando você estiver estudando, você volte nesse vídeo que vai estar no Facebook, e se você encontrar algum desses números lá, você saber o que tem, o que se refere. O número 1 fala da unidade, isto é algo incomparável ou exclusivo. O número 1 no Apocalipse ele vai aparecer só com esse intuito de unidade, unificação, exclusividade, é o número 1. O número 2 fala de força e coragem, força e poder. O número 3 é divino, fala sobre as 3 pessoas da Trindade, né? Que é o Pai que cria, o Filho que redime e o Espírito que santifica. O Espírito Santo que santifica. O número 4 fala sobre coisas do mundo, as coisas do mundo, os 4 cantos da terra.
e sobre as coisas que estão no mundo. Número 5. O número 5 fala dos 5 nomes de Cristo, como está lá em Isaías, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E você vai pegar esses pontos em Apocalipse, falando sobre o Deus de paz, sobre o Cristo da eternidade, como a gente falou, que ele está no trono de Davi, e ele se assentará eternamente no trono de Davi. O número 6 fala de algo incompleto, fracassado. O 666 pode ter certeza que ele é a conclusão de algo incompleto e fracassado. Muitos, eu já vi até pessoas falando que o número 6 é o número do homem, é o número do fracasso, da imperfeição. Pelo contrário, o homem não é o número do fracasso, nem o número da imperfeição. Eles usam isso conforme o número da criação. Não tem algo que Deus fez que seja imperfeito. E ainda que se tornasse imperfeito no meio do caminho, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o fim. Pode ver, o homem é criado com perfeição, o homem cai, tem a queda do homem, mas Jesus Cristo vem para completar a boa obra no homem. Número 7 é o número que fala da perfeição de Deus, realmente é o número que conclui a perfeição de Deus. O número 10 fala da totalidade, da plenitude de Deus, como os 10 mandamentos. São as 10 leis primordiais que confirmam a plenitude de Deus, como as 10 pragas, os 10 pontos de justiça de Deus. Agora vamos lá, para finalizar. Número 12 fala sobre a totalidade, especialmente do povo de Deus, que é as 12 tribos e os 12 apóstolos. O número 24 retrata os representantes do povo de Deus, de todos os tempos, juntando 12 de cada tribo e 12 apóstolos, que conclui no número 24. Aí tem o número 144, que você vai encontrar no livro de Apocalipse, que é o 144 mil, que aí é 12 mil de cada tribo, e a gente pode se aprofundar um pouco mais para frente disso, que é o número completo do povo de Deus. E os 42 meses, ou os 1.200 dias, ou os 3 anos e meio, que representa a parte da grande tribulação. Amém? Guarde isso, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. E quando for estudar, e se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário nas redes sociais, né, no Facebook. Hoje nós tivemos um problema técnico, nós não conseguimos estar direto no YouTube, mas deixa sua dúvida lá no Facebook. E os irmãos que estão aqui presentes, se tiver alguma dúvida, procura eu ou o pastor Cláudio no final, e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Eu passo a palavra ao pastor Cláudio. Bom, isso aí, gente, nós vamos encerrar hoje agora a visão pré-milenista, né? A visão do que a gente vai passar, a gente não passará pela grande tribulação, a gente será arrebatado antes. No próximo estudo nosso, na próxima sexta-feira, nós falaremos sobre a visão pós-tribulacionista, né? Ou pré-milenista histórico, né? Que a gente cria no milênio, mas da maneira histórica, né? Então a gente vai trazer essa visão aí para a igreja. E na outra nós temos um convidado aqui, um amilenista que está aqui para falar sobre o ponto de vista dele também, um teólogo formado, pastor Oséias, né, que era pastor da Igreja Batista do Caminho, que vai trazer os pontos dele também aqui falando a respeito do amilenismo. Né? Porque a gente vai falar o pré-pós, o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então nós vamos encerrar a questão de tribulação. Da semana que vem a gente encerra. Como a gente já está trazendo também a questão do milênio, então o pastor Oséias só vai falar a respeito da questão do milênio, né? Por que ele crê, como que ele crê. E aí a gente vai estar aqui para fazer algumas perguntas também, sempre respeitando, né? Como a gente sempre respeitou as visões teológicas de cada um. Então, na semana que vem, eu vou trazer um estudo aqui para falando sobre a pós-tribulacionista. Por que eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação? Por que eu mudei meu pensamento? Por que eu pensava de um jeito, agora penso desse jeito? Então, todos esses estudos que eu venho fazendo, o meu trajeto escatológico, né? Eu vou trazer aqui para vocês, então, para vocês também tirar algumas dúvidas, tiver algumas perguntas também. Já prepara, viu, gente?
Vai lá na internet, dá pergunta lá, pesquisa lá, pós-tribulacionismo. Aí você já vai ver lá, já nota umas perguntas, já vem preparado, porque eu também vou vir preparado para passar as perguntas tudo no direito. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos ser te agradecer, Deus, pela vida de Jeremias. Abençoa, Deus, cada vez mais a sua vida, prepara ele cada vez mais para falar, esclarecer a tua palavra. Cremos, meu amado, que tudo foi dito aqui, Deus. As verdades bíblicas, Senhor, prevalecerão. E o Senhor retornará para buscar os seus. O sangue de Deus Cristo nos leva à salvação eterna. Nós um dia habitaremos na casa celestial, na nova Jerusalém que descerá do céu. Nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Para onde o Senhor estiver, nós estaremos também. Pai amado, nos fortaleça, Deus, na fé, para que seja, Pai amado, na tribulação ou não passando pela tribulação, mas que estejamos com o Senhor. Que a sua boa mão, Senhor, nos capacite, nos orienta, Deus, que o Senhor acrescenta a fé à igreja, Senhor, que está espalhada sobre toda a terra. Nos dê, Senhor, discernimento, Deus. Não para entender como as coisas vão acontecer, talvez esse não seja o propósito, para que sejamos unânimes, né, nessa questão escatológica. Mas que sejamos unânimes, Senhor, naquilo que o Senhor deixou de verdade na Bíblia. Que o Senhor, Pai amado, enviará, Pai amado, o seu anjo, Deus, o seu arcanjo, Pai, com, Pai amado, a justiça nas mãos, que, Pai amado, prenderá Satanás. Nós brigaremos com o Senhor, Pai amado, por 1000 anos. E o Senhor destruirá Satanás, o falso profeta e o anticristo. E a sua igreja sairá triunfante, Pai, sobre essa terra. Nós sairemos, Pai amado, vitoriosos, Pai amado, não, Pai amado, pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz. E como igreja do Senhor, nós devemos almejar essa volta, almejar esse dia em que o Senhor virá e levará, Pai amado, a sua igreja, Senhor, ao Senhor mesmo. Nos levará, Pai amado, ao lugar que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, Pai. Para todos aqueles, Pai amado, que passaram ou não passaram pela grande tribulação. Mas que o sangue do Senhor nos dá direito à habitação, Pai amado, celestial. Pai amado, a estar com o Senhor e a reinar com Cristo para toda a eternidade. Que essas promessas nos inspiram, que essa verdade nos capacita a continuar na fé, a permanecer na fé, a continuar obedientes, Senhor, para estarmos preparados para quando o Senhor vier. E que, Pai amado, nós não sejamos, Pai amado, uma noiva, Deus, despreparada. Que nós não sejamos, Pai amado, um servo, Pai amado, insensatos. Que nós não sejamos, Pai amado, como aquele, Pai amado, que o Senhor deixou cuidando da lavoura. E quando chegou, Pai amado, tudo foi destruído. Mas quando o Senhor chegar, Pai amado, que os frutos do Senhor, Pai amado, seja, Pai amado, transbordante. Pai amado, nos capacita, Deus, para esse grande dia. Prepara a tua igreja, Deus, ao grande dia do Senhor. Que nós possamos, Pai amado, estar preparados, seja para a tribulação ou não, mas que nós estejamos preparados para a vinda gloriosa do Senhor na altura. Que nós estejamos preparados ao encontro com o Senhor nos ares. As bodas do Cordeiro, ao grande banquete celestial nos preparar. Que esse grande dia, Pai amado, seja majestoso, glorioso. E que a sua igreja esteja preparada, santa, para esse grande dia. Nos santifica através da sua palavra. Nos orienta segundo a tua verdade. Esta é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.